Vamos com uma notícia internacional sobre restrições contra o funcionamento da mídia estatal russa na Europa. Pois é, viraram motivo para uma nova queda de braço entre a Rússia e a União Europeia. Moscou prometeu retalhar os jornalistas ocidentais, olha só, prometeu retalhar esses jornalistas caso os veículos russos sejam alvos de sanções. E aí, Américo Martins, nos conte, quando a gente fala dessas matérias que tem ali algumas ameaças, são jornalistas contando a realidade do conflito, por exemplo? Exatamente, Elisa. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. O que está acontecendo aqui? Uma das vice-presidentes da Comissão Europeia declarou no início dessa semana que a União Europeia poderia colocar sanções sobre 3 jornais russos e também uma rede internacional de TV estatal russa. Isso por conta de fake news, distribuição de notícias não checadas e propaganda para o regime russo que está enfrentando a Ucrânia lá na guerra desde 2022. E hoje a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Rússia iria retaliar a União Europeia caso acontecesse qualquer tipo de sanção contra essa mídia russa. O que causa mais estranheza nisso tudo, Elisa, é o fato da Rússia, que é uma ditadura, uma autocracia, para dizer o mínimo, vem impedindo o livre trabalho da imprensa desde o início da guerra e até antes. Para você ter uma ideia, cerca de 30 jornalistas, a maioria freelancers e jornalistas que trabalham na mídia independente da Rússia, estão presos neste momento, porque a Rússia adotou regras muito draconianas aí para reportagem em relação à guerra. Eles não podem, por exemplo, mencionar a palavra guerra. 30 jornalistas estão na cadeia, muitos vão enfrentar prisões de muita extensão, muito longas. Um caso célebre é um repórter do Wall Street Journal, é um americano que também tem nacionalidade russa, Evan Grishkovich. Ele está preso há mais de um ano, acusado de espionagem, simplesmente porque ele estava fazendo o trabalho dele como repórter. Então, a Rússia, que censura e que prende jornalistas, agora ameaça retalhar a União Europeia se a União Europeia adotar algum tipo de medida contra a mídia estatal russa, que basicamente faz propaganda do presidente Vladimir Putin e do seu esforço de guerra na Ucrânia. Elisa. Muito obrigada, Américo Martins, trazendo aqui um olhar internacional sobre aquilo que é divulgado pela imprensa. E como a gente vê isso, né? A imprensa vira culpada porque aponta algumas verdades para algumas autoridades. E quando você tem um autoritarismo, você tem esse enfrentamento, né? A culpa nunca é de quem comete o erro, a culpa é da imprensa. Américo, obrigada, hein?